Salve, salve, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está sabendo que está prosseguindo, está caminhando a questão do reconhecimento, da regulamentação, da ocupação, né, do profissional da capoeira, né? Tem algumas coisas que ainda estão meio que no campo da especulação. Ah, mas eu não gosto de política, eu não quero saber de política, política não me interessa. Isso vai afetar você, pode ter certeza. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês algumas prós e contras sem verdades absolutas. Importante, eu não sou contra a evolução, o processo de progresso da capoeira. Mas algumas coisas a gente precisa conversar, né, para a gente não ser pego de surpresa. Tá? Cuidado com o negócio de assina aqui o abaixo assinado, ajude aqui a pedir, né? Cuidado, primeiro se intere antes de você participar de alguma coisa. Tá? Então nós vamos versar sobre isso, né? Os prós e os contras, né, dessa questão da regulamentação e do reconhecimento do profissional da capoeira. Então, galera, ainda não está irradiado nas redes sociais, principalmente nos grupos de WhatsApp, mas logo, logo vai chegar. Na data de ontem, né, 9 de abril, por volta das 15 horas e 19 minutos, saiu, né, no portal lá da Câmara dos Deputados uma matéria, né, um assunto que diz que a Comissão de Constituição e Justiça aprova o reconhecimento do exercício profissional da capoeira. A proposta tramitou em caráter conclusivo e poderá seguir para o Senado. É um assunto que é de suma importância a gente ficar ciente. Mas aí eu mexendo na internet, eu vi um negócio, antes de começar a fala, que eu falo, olha o erro bobo, infantil. A gente quer direito, mas a gente quer ser educador, quer... Olha só, leiam esse texto. Professor de capoeira, com carteira assinada, somos todos trabalhadores, temos nossos direitos. Lá embaixo, Facebook, tá? Compartilhe esse deito. Ah, mas aí, o mestre, foi um erro. Mas, cara, isso está nas redes sociais. Como é que tu quer ir para a escola dar aula se você erra? Ah, erro digital. Mas é erro. A gente tem que ter cuidado. A gente quer nossos direitos, mas temos as nossas obrigações e deveres. Não precisa ser doutor, não precisa ter faculdade, mas precisa ter um pouquinho de cuidado. Somos profissionais, somos trabalhadores, somos. Temos que ter nosso direito, temos. Mas aí umas falhas dessa quebra, aí dá força para quem é contra. Isso foi só uma observação, tá, gente? Eu vim aqui hoje para abordar um assunto para vocês, tá? Que se trata dessa discussão polarizada que está nos grupos de WhatsApp, principalmente em determinados grupos, né? Que se fala do reconhecimento da profissão ou do profissional de capoeira ou da regulamentação da profissão de capoeira, que são duas coisas diferentes e distintas, mas atreladas uma à outra. Eu sou a favor, integralmente a favor, de que seja reconhecida a profissão de quem ensina a capoeira. Reconhecimento do profissional educador da capoeira. Ponto. Eu vou ler e vou explicar onde eu não estou conseguindo entender. Então vamos lá. Eu sou, como eu disse, eu sou a favor do reconhecimento da profissão, né? De quem ensina a capoeira, de quem realmente é educador. Agora, quanto à regulamentação, tem coisas que eu não estou entendendo. O que seriam elas? Vamos lá. De acordo com a minuta, essa que está vigorando, que são de 2 folhas, no artigo 2º vem dizendo, são reconhecidos como profissionais da capoeira. Quem tem o acesso aí a isso, eu acredito que a maioria já leu, lá no inciso 1º vem dizendo, entre outros, que são reconhecidos como profissionais da capoeira. Quem ensina, coordena, planeja, programa, supervisiona, dinamiza, organiza, avalia, executa o quê? Né? Trabalhos, planos, projetos. E os prestadores de serviço, que seriam nos serviços de auditoria, consultoria, assessoria. E
participantes de equipes multidisciplinares e interdisciplinares. Aí eu falo o seguinte, então qualquer um vai ser profissional da capoeira. Qualquer um, dentro do reconhecimento que seria isso aqui que está sendo apresentado. Essa é minha opinião, tá bom? De antemão, eu vou reforçar, eu sou a favor do reconhecimento do profissional da capoeira, tá? Principalmente as metas, as diretrizes da diferença do que é ser um profissional que educa e ser um profissional que trabalha com a capoeira. Gente, até hoje, nós não temos uma regulamentação. Vamos voltar a ser escravo. Quem vai voltar a ser escravo? Para de falar besteira. Tu já foi escravo? Tu já usou corrente? Tu já foi preso, chicoteado? Então não fale besteira. Nós não sabemos o que é escravidão. Nós temos a ideia, mas nunca passamos por escravidão. Sabe por que os grandes grupos não querem, estão desesperados por conta da capoeira ser regulamentada? E eu vou dizer por quê. Porque eles não estão fazendo a função dita de farol. O que é a função farol? É iluminar as possibilidades para a capoeira. Eles estão fazendo, sabe o que? O contrário, indicando o caminho. Só que por trás, pelos bastidores, eles não estão colocando a cara e falando eu não sou a favor, eu sou do grupo tal e eu não sou a favor, eu sou contra. Sabe por quê? Porque vai acabar o monopólio, o mercado vai abrir. Você que hoje em dia dá aula e leva a bandeira de um grupo e não ganha nada, o seu grupo está ganhando. Tá? Acredite, ele está ganhando. Eles conseguem entrar com projetos em todas as esferas, municipal, estadual, federal. Por quê? Porque existe das dotações orçamentárias do governo verba direcionada para isso. Você está lá fazendo o teu trabalho suado e o cara está ganhando. Outra coisa, quando um capoeirista entra no grupo, geralmente ele não assina nada. Tá? Ele não abre mão dos seus direitos trabalhistas. Quando ele sai do grupo, ele sai do mesmo jeito que ele entrou. Sabe o que vai acontecer com a regulamentação e com o reconhecimento da profissão? Vai encher o Ministério do Trabalho de causas trabalhistas. Professor, instrutor, contramestre, mestrando e até mestre entrando contra os grupos pedindo seus direitos trabalhistas. Férias adicional, férias, 13º proporcional, adicional, insalubridade, pagamentos que não recebeu. Tá? É isso que os grandes grupos estão com medo. Então o cabeçalho da matéria vem dizendo isso aí, né? Comissão de Constituição e Justiça aprova o reconhecimento do exercício do profissional de educação, né? Aí tem esse texto grandão, que eu não vou ler para vocês, né? E tem a lei, vocês podem procurar a lei, só jogar no Google, né? Lei 3.640/220, né? Que aí vocês vão ter o teor da lei toda. A proposta estabelece ainda que será considerado mestre de capoeira o capoeirista profissional devidamente reconhecido e titulado pelas respectivas entidades representativas da capoeira. Quais? É a minha pergunta. Fica reconhecido como mestre de capoeira e contramestre de capoeira. Tá vendo que não é tá mestrando? Nem grão-mestre, nem mestríssimo, nem big mestre, nada disso? Os profissionais em exercício nessas respectivas profissões até a data da promulgação da futura lei. O que seria profissional em exercício? É o cara que joga? É o cara que dá aula? São algumas perguntas, algumas lacunas que a gente tem. Aí diz que caberá ao poder público registrar os mestres de capoeira na classificação brasileira de ocupação. E os contramestres? Porque no começo diz que é contramestre, né? Mas e os mestres? Os contramestres não vão ter o registro na classificação brasileira de ocupação? Veja bem, ocupação não está dizendo de profissão, né? Aí diz aí que, né, abstém da questão do direito de ser profissional de educação, que não tem nada a ver. A capoeira é muito mais antiga do que a educação física. Então, assim, eu torno a repetir, vocês estão vendo? Caberá ao poder público registrar os mestres de capoeira na classificação brasileira de ocupações. Não fala de contramestre. Também não fala de mestríssimo. Então, você que é mestríssimo, você não vai ter a ocupação, teu registro, classificação. E nem os grão-mestres. Cuidado, hein?
Uma questão, né? Esse vídeo que eu coloquei já tem um tempo, e nessa época eu já falava, né? Tem que ficar claro, né? Porque de acordo com a proposta, a profissão de capoeirista aplica-se a todas as modalidades em que a atividade se manifesta, seja como esporte, como luta, como dança, como cultura e como música. Então, se o cara faz música e não joga capoeira, ele vai ser considerado profissional da capoeira. Se o cara é artesão, vai ser considerado profissional da capoeira. Então, assim, tem que se é só quem educa, só quem joga, só quem ensina, ou é de uma forma geral. Fica, né? Ficou. E uma coisa que eu botei ali, né? Marquei ali em vermelho. O que vem a ser que esteja no exercício, né, das respectivas profissional, no exercício da profissão. O que seria esse exercício da profissão? É o cara que dá aula, é o cara que joga? Tá meio complicado de entender. Pelo menos para mim ainda continua. Há 4 anos atrás estava complicado e hoje continua complicado. Aí entra uma questão que fica... Ou todo grupo de capoeira, ou toda pessoa que dá... Não sei. Veja bem, o que diz aqui? Ó? Segundo o texto, é privativo do mestre de capoeira. Vamos lá. Desenvolvimento com crianças, jovens e adultos das atividades esportivas e culturais que compõem a prática da capoeira em estabelecimentos de ensino e academias. Então, professor contra mestre tutor não vai poder dar aula. A ministração de aulas e treinamentos especializados em capoeira para atletas de diferentes esportes, instituições ou academias. Continua dizendo que é só do mestre, hein? A instrução acerca dos princípios e regras inerentes às modalidades e estilos da capoeira. Tudo isso é privativo de mestre, hein? A avaliação e supervisão dos praticantes de capoeira. Aí tudo bem. Né? O acompanhamento e a supervisão de práticas desportivas de capoeira e a apresentação de estagiários qualificados na condição de aprendizes de profissionais de capoeira. E a elaboração de informes técnicos científicos nas respectivas áreas de atividades esportivas e culturais na forma do Estatuto da Igualdade Racial. Então, fica lá no começo diz que reconhece o mestre e contramestre. Mestrando, não, nem mestrando, nem grão-mestre, nem mestríssimo. Né? É mestre. Então, assim, eles dão muito ênfase, e é bacana isso, ao mestre de capoeira, mas deixa assim, tipo assim, só o mestre vai poder exercer? E quantos grupos existem que não tem mestre no grupo? Né? Então fica aí essa questão para a gente raciocinar. A pergunta que eu deixo de uma forma geral. Para você, isso aí é vantajoso? Vai ser vantajoso ou não? Será que a gente está arrumando a arapuca? Será que a gente está criando uma situação que parece ser boa, mas no final das contas pode não ser? Estamos engessando a capoeira? E outra coisa, toda profissão tem um conselho, né, um órgão representativo. A medicina tem o conselho, né, CRM, a enfermagem tem o COREM, a educação física tem o CREF e a capoeira. E outra coisa, se você tem a carteira assinada e existe o conselho, né, um órgão de classe, você vai ter que recolher. Né? E quais são os benefícios? Vamos pensar aí, tá? Fica à vontade para os comentários aí. Eu tô meio que... Eu não sou contra, mas também não estou totalmente a favor. Então, galera, esse daí foi o assunto de hoje. Né? A gente trouxe alguns recortes, né? E eu procurei ser bem sucinto, bem objetivo. Não tem verdades absolutas. Torno a repetir, eu não sou contra a toda essa movimentação. Acho que é importante, já passou do tempo, né? Mas a gente precisa entender um pouquinho, né? Então, procure sempre ter esse negócio de não gosta de político. Você não pode gostar de político, de politicagem, mas a gente precisa se inteirar, porque daqui a pouco cria-se uma situação que, ao invés de nos beneficiar, pode trazer embaraços, né? E a gente que faz um trabalho tão bacana, né, a gente não pode se permitir ser enganado, né, e perder aquilo que a gente já tem.
Tá beleza? Então, como eu sempre digo, eu não sou o dono da razão, mas pelo sim, pelo não, fica aí a minha opinião. Deixa teu comentário, né, a tua opinião, tá? Curte, compartilha, tá? Não deixa de se inscrever no canal. Que é o Mestre Gandhi falando do Rio de Janeiro. Capoeira forte é capoeira unida.